Então, hoje, como nós conversamos, o tema é mecanismos dos efeitos físicos. Vamos ver como funcionam os efeitos físicos das materializações, das mesas girantes e dos lugares assombrados. Próximo. Aqui estão os principais livros que nós consultamos para esse nosso estudo. A base nossa sempre é a codificação espírita, e as obras, principalmente de André Luiz, mas outras obras também que compõem os nossos livros consultados. Próximo. Nós aqui citamos a revista Espírita de Allan Kardec, que tem várias edições que tratam das manifestações físicas, notadamente nas edições de maio de 1858, junho de 1858 e março de 1860, onde o Kardec trata, junto com os espíritos, das manifestações físicas. Fica aqui uma indicação. Próxima. Também vamos utilizar muito os livros Missionários da Luz, o capítulo 10, Materializações, e o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, Efeitos Físicos. Nestas obras, André Luiz tem a oportunidade de participar de reuniões de efeitos físicos para a materialização e traz para nós todos o que ele percebeu, ele relata para nós como que ele viu o trabalho do plano espiritual, né? Ele vai trazer para nós todos os cuidados que os espíritos têm com o ambiente, os assistentes, os médios, todo o cuidado para higienizar o ambiente, que envolve uma grande equipe de trabalhadores. E também ele fala, nesses 2 capítulos, sobre a preocupação com os encarnados. Para os trabalhos de efeitos físicos, que é um trabalho muito sério, a espiritualidade, eles têm um problema muito grande conosco, com os encarnados, para a realização dessas atividades. Então, quem tiver a oportunidade, leiam esses 2 capítulos, o capítulo 10 do livro Missionários da Luz e o capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos utilizar bastante trechos dessas obras aqui no nosso estudo de hoje. Próxima. Primeiro, vamos falar, então, sobre tipos de fenômenos de efeitos físicos. Próxima. Quais são os fenômenos mais conhecidos? Então, nós temos, na mediunidade de efeitos físicos, a materialização, a transfiguração, a levitação, transporte de objetos, pneumatofonia, pneumatografia, curas espirituais, tipologia, sematologia, bilocação. Tem 3 que estão em vermelhos, que são os que a gente vai utilizar o estudo para ver os mecanismos no dia de hoje. Próximo. Então, nós vamos ver hoje sobre a materialização, que seria uma manifestação visual, onde ocorre a materialização espiritual no ambiente físico, tanto de espíritos quanto de objetos. Temos a tipologia, que são as mesas girantes, que seria a comunicação através de sinais, de pancadas, formando palavras. É uma comunicação que foi utilizada muito no início da codificação espírita, no começo, em que os espíritos começaram a se comunicar conosco encarnados. Temos também o estudo de hoje, a sematologia, que seriam as casas assombradas, a movimentação de objetos sem contato físico, né? Os objetos ficam voando pela casa, revelando que existe ali alguém que está fazendo essa movimentação de objetos. Então, esses 3 tipos de manifestações são as que a gente vai ver neste dia. Próxima. Queria só lembrar, como nós vimos no estudo anterior, quando falamos sobre o ectoplasma, então nós vimos que o ectoplasma que nós doamos, nós encarnados, o ectoplasma do médium, ele sozinho, ele não consegue provocar as manifestações físicas.
é necessário combiná-los com outros fluidos, como diz André Luiz para nós. Os benfeitores espirituais é que fazem essa mistura, essa combinação. Eles combinam o nosso ectoplasma físico dos encarnados com fluidos espirituais e fluidos da natureza. Dessa mistura surge o ectoplasma elaborado. Eu estou chamando de elaborado para diferenciar. Então, esse ectoplasma elaborado, que é a mistura do ectoplasma humano, mais fluidos espirituais e fluidos da natureza, é que combinados, claro, nas proporções adequadas, eles são este ectoplasma elaborado que é utilizado nas manifestações físicas. Então, só lembrando, queria deixar gravado isso para nós, né? É um entendimento necessário. Próxima. Bom, o André ali já falou para nós um pouquinho ali no início, nós citamos ali das obras Missionários da Luz e Domínios da Mediunidade, sobre as equipes espirituais. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho das equipes espirituais, que é muito importante nós verificar o quantas entidades se envolvem, quantos peritos é necessário, técnicos especializados do plano espiritual para a realização desse trabalho. Então, vamos ver um pouquinho da equipe espiritual. Então, esse sucesso dos fenômenos de efeitos físicos, ele não depende só do médium. Não basta ter o médium de efeito físico ou que doa, que produz muito ectoplasma presente no ambiente. É necessário, então, que existam espíritos especializados que vão pegar esse ectoplasma do médium e vão trabalhar esse ectoplasma, vão misturar, combinar com outros, e também para a realização do fenômeno existem outras tantas atividades necessárias. Então, a equipe do plano espiritual, na verdade, é ela que faz a grande operação, a grande realização da atividade. Nós, encarnados nesse processo de efeitos físicos, somos mais doadores somente de efeito, do ectoplasma necessário para essa mistura. Então, existe uma combinação, né? Nós, encarnados, e equipe espiritual. A grande atividade é dessas equipes. Próxima. Então, vamos já inicialmente pegar como exemplo, que está no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, o André Luiz dizendo para nós assim, olha, relatando, né? Grande número de servidores do nosso plano iam e vinham preparando o ambiente. A supervisão dos trabalhos da noite estava a cargo do irmão Calimério. Calimério era o diretor-geral daquela atividade do efeito físico que iria se realizar na reunião que o André Luiz estava participando. O local onde se efetuaria os trabalhos estava isolada por extenso cordão de trabalhadores do nosso plano. Então, exigia que estivessem vários espíritos fazendo um cordão de segurança em volta do ambiente onde iria se realizar o trabalho. Também, diz o André Luiz, surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar do ambiente. Essas entidades estavam preparando o ambiente, higienizando, fazendo uma limpeza energética daquele ambiente, para que pudesse ser realizado o trabalho sem contaminação do ectoplasma, que iria ser utilizado do médium, né? Junto da médium estava Alencar, que é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização. Então, o André coloca para nós que também estava presente Alencar, que era um espírito que estava orientando o médium, cuidando da médium, que iria fornecer a maior quantidade de ectoplasma para que pudesse ser realizado essas atividades de materialização. E o Alencar iria ser o espírito que iria se materializar nesta reunião do qual André Luiz estava participando. E ele cita também que os organizadores da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Então, quando você fala que tem uma equipe espiritual grande trabalhando para a realização dessas atividades, aqui nós já encontramos no livro Missionário da Luz um exemplo, o André Luiz relatando da sua participação e vendo quantos irmãos estavam ali cuidando do ambiente,
para que pudesse haver a realização sem problemas maiores, né? Próxima. Então, diz o André Luiz para nós, né? São técnicos especializados e espíritos auxiliares no desempenho de certas tarefas com o fito de executarem os trabalhos de efeitos físicos aqui na Terra. Então, são técnicos, são espíritos que têm um grande conhecimento nessa área de se utilizar o ectoplasma humano para a realização dos trabalhos de efeitos físicos. Então, são espíritos altamente especializados nessas atividades. Próxima. Hábeis no manuseio da química transcendental, os técnicos do plano espiritual operam sobre as substâncias espirituais, sobre as substâncias da natureza, que depois são combinadas com o ectoplasma dos médiuns. Então, esses espíritos que vão fazer essa atividade de combinar esses fluidos, então são pessoas com grande conhecimento na área da química, para saberem as proporções certas para cada tipo de efeito físico. Uma materialização é uma mistura, para que haja o transporte e desmaterialização é outra mistura, para trazer objetos que são desmaterializados e depois materializados de volta, são outras misturas, e assim para cada situação. Se for feito um trabalho de cura espiritual, é outra combinação. Então, para cada situação, esses químicos transcendentais é que fazem todo esse trabalho. Próximo. Continuando, disciplinados, sensatos e conscientes de sua responsabilidade, desempenham as tarefas com muita segurança e eficiência. Subdividem-se nas suas funções. Então, existem várias funções dentro deste grupo de trabalho, cada um realizando a sua tarefa. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, bem rapidinho, né? Próxima. Nós temos o diretor, a gente viu ali que dessa reunião, esse diretor era o Calimério, responsável pela supervisão de todos os processos mediúnicos. Também existe, como a gente viu, a necessidade de um químico que conheça todo esse processo de combinações químicas, de reações. Então, ele vai examinar o teor do ectoplasma, vai fazer uma análise se está compatível ou não o ectoplasma que nós estamos doando. Por exemplo, numa das reuniões, chegou um médium que tinha ingerido alcoólicos, e aí, com certeza, ele iria contaminar e comprometer a mistura química, né, se utilizasse o ectoplasma desse médium. E ele teve que ser isolado para não comprometer a qualidade, né, do ectoplasma que iria ser utilizado na realização da materialização. Temos muitos espíritos auxiliares que higienizam o ambiente, coletam fluidos da natureza, avaliam, preparam, né, várias situações ali para que haja segurança na execução da atividade ali de materialização. Próxima. Aqui nós já encontramos um outro exemplo nesse livro, Missionários da Luz, capítulo 10, onde esses irmãos auxiliares estão fazendo a ionização, a higienização do ambiente. Então, André Luiz diz para nós: surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar no ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhava-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. E aí o Alexandre, que era o instrutor do André Luiz, esclareceu: temos aqui esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Então, essa ionização, ela tinha como efeito, o resultado final, uma ação bactericida no ambiente, eliminando todo e qualquer micro-organismo que pudesse comprometer o ectoplasma. Próxima. Aqui nós já encontramos a continuação dessa atividade, né? Então, diz o André Luiz para nós: não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera
compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Então, os espíritos estavam com certos aparelhos que davam descargas elétricas em todo o ambiente. Com isso, eles estavam fazendo toda a higienização, diz o Alexandre, estão esses encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização da entidade do plano invisível, aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas, expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. O Alexandre ainda acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer prejuízos, né? Não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Nós vamos ver mais para frente que o ectoplasma, quando doado em grande quantidade para uma materialização, após o término desse processo, ele vai retornar ao médium. E se ele retornar contaminado, como diz ali, prejuízos fatais, pode até causar a morte do médium. Por isso que exige tanto cuidado no plano espiritual. Mas vamos em frente. Próxima. Também existem os cooperadores gerais, né, que ensinam os espíritos comunicantes a manipular o ectoplasma. Então, quando um espírito que for trazido ali para a reunião e não for um espírito que faça parte do grupo, ele vai precisar ser treinado para utilizar o ectoplasma, utilizar essa massa para que consiga ele ou densificar, ou materializar-se parcialmente, ou de forma completa. Então, existem espíritos que vão treinar esses espíritos que futuramente irão se materializar. Então, eles precisam ser orientados de como manipular esse ectoplasma. Também, esses cooperadores podem produzir as gargantas ectoplasmáticas, nós vamos ver um exemplo aí para frente. Em determinados momentos é necessário, às vezes, conversar diretamente com os espíritos, então eles formam essas gargantas ectoplasmáticas para essa conversa. Existem certos tipos de varetas, como a gente está vendo no desenho ali, que em determinados momentos eles têm essas varetas, onde se coloca ectoplasma nelas, e elas conseguem, daí, movimentar os objetos físicos. Então, por exemplo, quando um objeto qualquer começa a percorrer no ambiente, às vezes é um espírito segurando esse objeto através de uma varetinha e levando para lá e para cá. E também para, né, as levitações, ruídos e pancadas. Então, muita atividade ali próxima. Aqui nós temos um exemplo, então, onde foi formada uma garganta ectoplasmática. Então, o André Luiz estava ali na reunião, participando, e, de repente, ele percebe uma movimentação, e aí ele viu que existia uma perturbação vibratória, né, no ambiente, estava meio carregado o ambiente. Aí o Calimério, que era o diretor, disse assim, né, para o Alencar, que era o orientador da médium: ó, Alencar, é necessário extinguir esse conflito de vibrações. Os encarnados estão aí, que, na verdade, o que estava acontecendo é que todo mundo estava, os encarnados, ansiosos pela materialização. Mas todo mundo estava pensando: mas tomara que quem se materializa seja um familiar meu, tomara que seja uma pessoa conhecida minha. E isso estava carregando o ambiente, então, de forma egoística, não era um ambiente totalmente elevado. Então, o Calimério, que era o diretor, disse: olha, nós precisamos eliminar essa situação. E aí, o que ele fez? Ele pediu para o Alencar, então, precisamos, né, trabalhar nisso. O Calimério diz: diga-lhes que cantem, ou façam música de outra natureza. Então, que cantem, em vez de ficar ali pensando, né, quem vai materializar, será que é um familiar, não é? Então, que cantem, daí, pelo menos, tira essa vibração. Aí, tira essa concentração deseducada que eles estavam naquele momento. Mas o Alencar estava ocupado cuidando da médium, preparando a médium ali para essa atividade, para que ela doar o ectoplasma. Ele estava preparando a médium para isso.
Então, ele pediu para o Alexandre, que era o orientador do André Luiz, que estava participando ali da reunião também, pediu: Alexandre, produza uma garganta ectoplasmática e fale com eles aí, para eles resolver essa situação. E o Alexandre, então, pegou um pouco já de ectoplasma que já estavam saindo pela boca, pelo ouvido, pela narina da médium, pegou uma pequena quantidade daquele material e começou a trabalhar, montando ali, então, já a garganta ectoplasmática. Próximo, Oswaldo. Então, diz o André Luiz, de repente ele viu que com aquela massa que o Alexandre pegou, começou a se formar, né, ali um aparelho de fonação, uma garganta ectoplasmática. E aí ele diz assim: com assombro verifiquei que através daquele pequeno aparelho que foi improvisado, uma garganta ali, que ela se encaixava, né, junto ao rosto do espírito, né, no caso do Alexandre, e que poderia os encarnados ouvir o que se falasse daí então. E o Alexandre falou por essa garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano, normal. E ele disse: meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. E aí fez-se a música no ambiente, e aí o ambiente melhorou, e já em seguida o irmão Alencar, né, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma, e ali, mesmo ao lado da médium, sustentado por Calimério, ele começou a ter contato, então, com os encarnados já materializados. Então, o Alencar materializou. Então, vejam essa situação que nós citamos, que às vezes o ambiente não está bom, os espíritos, a trabalheira que eles tiveram de elaborar uma garganta ectoplasmática para poder falar, para que as pessoas, então, cantassem, porque a música ajudaria na vibração do ambiente. Próxima. Também temos as equipes de defesa, de segurança. Lembra que nós falamos que ficou um cinturão em volta do ambiente para isolar o ambiente de qualquer situação assim de invasão de espíritos inferiores, né? Então, essas equipes de segurança também são dirigidas por hábeis espíritos experimentados nessa situação de comando e de proteção. E existem sentinelas também, que ao local. Sentinelas seriam aquelas pessoas que ficam, sempre que vai haver a reunião, eles previamente já começam a ir isolando o ambiente, preparando, tornando toda aquela situação em condições para que o trabalho se realize. Próxima. Então, percebo que estamos utilizando muito o livro Missionário da Luz, trazendo vários trechinhos para mostrar para vocês da situação que está ocorrendo, né? Então, nós temos aqui sobre a proteção do ambiente. Então, o André Luiz diz assim: o local onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolado por extenso cordão de trabalhadores do nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. E aí, o Alexandre, percebendo essa estranheza do André Luiz, disse: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável ao processo dos fenomênicos. Isso quer dizer que os espíritos inferiores não poderiam influenciar o pensamento dos médiuns para prejudicar mais a vibração do ambiente e também não alterar o material que é o ectoplasma do médium, que iria ser utilizado no processo. Então, em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Vejam quanta atividade, quanta situação nós, de trabalho, de compromisso sério que o plano espiritual tem para preparar o ambiente aonde vai ocorrer os efeitos físicos, principalmente a materialização. E nós, encarnados, muitas vezes vamos para a reunião e o nosso compromisso era doar
um ectoplasma que tivesse boa qualidade. Para isso, precisamos cuidar da alimentação neste dia, né? Cuidar dos pensamentos, dos sentimentos. E muitas vezes nós não conseguimos somente fazer isso. E a espiritualidade aí tem mais trabalho ainda conosco. Bom, esse era o trabalho que nós tínhamos com as equipes espirituais. Próxima. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar o nosso tema sobre materializações. Como ocorre, qual o mecanismo das materializações. Então, eu combinei com o Oswaldo que, a partir de agora, quando nós terminarmos o assunto materialização, ele vai ver se tem alguma questão, alguma colaboração, alguma dúvida sobre o assunto materialização, assim que encerrarmos essa parte. E aí depois vamos falar da mesa girante, das casas assombradas. Então, para cada efeito físico, a materialização. Então, a gente pede que sejam direcionados nesse momento. Então, se tiver questionamento sobre materialização, nesse momento, né? Deixa a mesa girante e lugares assombrados para no momento apropriado. Então, assim que terminarmos esse item, nós abrimos para as questões que estiverem sendo nos dirigidas. Então, vamos lá. Próxima. Bom, começamos dizendo que Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele não utilizou o termo materialização. Ele utilizava o termo manifestação visual tangível. Esse termo materialização surgiu um pouco mais tarde. Mas existe, então, o Kardec trabalhando essa questão do efeito físico, da materialização, mas chamando ela de manifestação visual tangível. Próximo. Então, as materializações elas podem ser de duas formas: completa ou parcial. Completa é quando aparece o espírito inteiro. Quando você tem bastante ectoplasma, você consegue fazer a materialização completa, então. E a parcial é quando não há grande quantidade de ectoplasma, então os espíritos fazem a materialização parcialmente, apenas de uma mão, de um pé, de dedos somente, né? Vamos falar um pouquinho, então, da materialização parcial. Próxima. E próxima. Já pode ir. Isso. Então, para as materializações parciais, os espíritos vão fazer o quê? Eles vão pegar fluidos da natureza, vão pegar fluidos espirituais e vão pegar fluidos do médium e eles vão colocar numa vasilha do plano espiritual, né? E os químicos, que a gente falou há pouco, os químicos transcendentais, vão fazer a mistura adequadamente, nas proporções adequadas, para o efeito físico que eles vão realizar e vão utilizar. Então, para as materializações parciais, é tudo feito em um vasilhame, né, à parte, assim, do plano espiritual, onde tudo está sendo misturado adequadamente, os fluidos da natureza, fluidos espirituais e fluidos do médium. Próxima. Então, os espíritos fazem as materializações parciais quando eles não têm grande quantidade de ectoplasma elaborado, né? E que necessitam esse ectoplasma. Então, quando você tem uma quantidade muito menor de ectoplasma, eles conseguem apenas fazer certas densificações. A densificação, ela não vai proporcionar, muitas vezes, que ocorra um fenômeno de efeito físico, uma movimentação de objeto, vai ser, às vezes, mais difícil. Mas eles conseguem fazer com que o espírito apareça, principalmente com muita facilidade para quem é médium vidente. Mas havendo uma quantidade um pouco maior, eles conseguem fazer a materialização de certas partes do corpo, como a mão, né, um pé, os dedos. Se houver uma grande quantidade, eles fazem do corpo inteiro. Nós estamos vendo, então, quando tem uma quantidade intermediária, né? Que é mais, tem uma superior para fazer densificação, mas inferior para fazer uma materialização completa. Próxima. Então, na obra, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, Efeitos Físicos, nós temos um relato sobre a materialização parcial. André Luiz diz para nós assim: um risonho companheiro de nossa esfera, um espírito risonho, né?
tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador. Somente foi, né, feita a materialização desses dois dedos, né, do polegar e do indicador, em ambas as mãos. Afastou-se para trazer daí em instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados, no intuito de sossegar-lhes a mente excitadíssima. Então, os médicos estavam lá todos alvoroçados, aguardando a reunião. O que o Espírito fez para acalmar eles? Ele materializou apenas os polegares das duas mãos, né? O polegar e o indicador, saiu do ambiente, foi lá fora, no ambiente externo, como ele estava com o indicador polegar materializado, ele foi lá e arrancou flores, né? E trouxe para o ambiente. E essas cristalizações, então, do polegar do indicador, tiveram apenas a finalidade de colher as flores. Colheu as flores, trouxe e distribuiu para os encarnados. Quando eles viram as flores andando sozinhos no ambiente, só com o indicador ali distribuindo para o polegar distribuindo para eles, eles já se acalmaram, né? Já houve uma possibilidade, então, de continuar a atividade, que iria ser uma materialização completa, mas os encarnados já deram uma acalmada ali naquele momento. Então, esse é um exemplo de uma materialização parcial que o André Luiz cita para nós no livro Nos Domínios da Mediunidade. Próximo. Nesse caso, quando ocorre a materialização parcial, o ectoplasma utilizado para essa produção da materialização parcial, como não é uma grande quantidade, ele não retorna para o médium novamente. Ele vai se dissipar no ambiente. O ectoplasma que não for utilizado. Geralmente, todo ectoplasma é utilizado para alguma finalidade, ou para cura, ou para alguma atividade que os espíritos queiram realizar fora daquele ambiente, em outra situação que requeira, né, a ação de um efeito físico. Então, esse ectoplasma que saiu para a realização de uma atividade parcial, ele não retorna, porque é uma quantidade pequena, ele não retorna para o médium, o ectoplasma que foi retirado, né? Então, nas materializações parciais, o médium também, outra coisa interessante, ele fica consciente o tempo todo. O médium que está doando o ectoplasma, na verdade, todos os que estão doando ectoplasma quando estão participando de uma reunião de efeito físico. Todos os presentes. Mas os médios de efeitos físicos estão doando uma quantidade maior. Nesse caso, quando vai ocorrer uma materialização parcial somente, neste momento, o médium ele se encontra totalmente lúcido, consciente, participando ativamente da atividade ali. Então, aí tem uma foto, né, onde aparece somente uma mão durante esse trabalho realizado. A pessoa que está ali está com uma cara de susto, não está? Vendo somente uma mão aparecendo no ambiente, né? Próximo. Então, nesse caso, o mecanismo para ocorrer essa materialização parcial, aqui estaria um diagrama onde acontece, né? Então, tem o corpo físico. Durante esse processo, o corpo físico vai estar totalmente lúcido. Depois, nós temos o corpo etérico. O corpo etérico que está produzindo esse ectoplasma humano, ele é absorvido, ele é retirado pelos técnicos especializados e levado a uma vasilha, onde nessa mesma vasilha entram fluidos espirituais, fluidos da natureza, e aí é feito a materialização, né, onde é colocado em grande quantidade esse ectoplasma, e aí a mão vai aparecer, somente a mão que está dando um tchau para vocês ali, né? Essa mão, ela vai somente materializar essa parte do corpo. Então, esse é um mecanismo quando é uma materialização parcial, bem simples, né? O ectoplasma humano é retirado por espíritos especializados e é colocado numa vasilha e misturado com outros fluidos. E aí é densificado, inicialmente densificado, mas até que a mão consiga ficar
muito impregnada de ectoplasma e ela vai ser materializada. Próxima. Aí temos as materializações completas agora. Aí, o que é completa? São as chamadas completas porque aparece todo o perispírito, né, que está participando do fenômeno. Não é só a mão, ela aparece todo. Aqui nós temos uma imagem do William Crookes e o espírito de Kate King. Então, aparece todo o perispírito, como é o caso que está aparecendo da Kate King. Eu vou só já observar aqui, né, a médium Kate King, aliás, a médium, a Florence Cook, ela está inconsciente, deitada ali próximo às pernas, né, do William Crookes. Então, quando ocorrer materializações completas, devido à grande quantidade que sai de ectoplasma, o médium tem que estar no estado de inconsciência. A gente já vai falar mais disso no próximo slide. Próximo. Então, nos fenômenos de materialização completa, o médium tem que entrar em estado de transe cataléptico. Ou seja, momentaneamente, o seu perispírito e o seu corpo etérico vão se afastar do corpo físico. Isso é imprescindível. Por quê? A gente vai ver que é de suma importância a participação do corpo etérico nesse processo de materialização. Para que o corpo etérico do médium possa participar, o corpo físico tem que estar em estado de inconsciência, estado cataléptico. Ele é bem letárgico. Nós temos uma foto ali mostrando o peixotinho deitado de forma inconsciente, o ectoplasma saindo pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, e já formando ali, no caso, uma imagem, né? A gente vai explicar como é que se forma essa imagem ali. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos conta que, durante o fenômeno de materialização, o médium é desdobrado e afastado do corpo. O André Luiz contando para nós que isso que estava ocorrendo, então, com a médium desse trabalho que ele estava mostrando para nós nos Domínios da Mediunidade. Então, assim prostrado, ou seja, assim, daquela forma letárgica, sob o domínio dos técnicos de nosso plano, começou a expelir o ectoplasma. Então, o médium vai ficando inconsciente e aí que ele começa a expelir esse ectoplasma pelo nariz, pela boca, né, pelo ouvido. Próximo. Então, os espíritos desencarnados, eles não podem materializar-se unicamente se servindo do seu perispírito. Eles podem fazer parcialmente quando é só uma mão, né, um pé, os dedos, mas de forma completa é impossível que haja tanto ectoplasma para poder ser utilizado, né, em todo o perispírito do espírito que quer se materializar naquele momento. Por isso que daí, para ajudar nesse fenômeno, é necessário que o corpo etérico do médium seja utilizado por esse espírito que irá se materializar. Mas para que haja essa liberação do corpo etérico, é necessário que o corpo físico entre em estado cataléptico, letárgico, entre realmente em inconsciência profunda. Sempre que vocês verem uma situação que o médium está expelindo em grande quantidade de ectoplasma, vocês vão ver sempre o médium de forma inconsciente. Sempre. Próxima. Então, essa matéria ectoplasmática, vejam a diferença agora. Quando aquela materialização parcial, os espíritos retiram do médium e põem num vasilhame à parte do plano espiritual. Colocam lá o ectoplasma, né, e misturam com os fluidos da natureza e fluidos espirituais. Nesse caso, quando vai ocorrer uma materialização completa, os espíritos vão colocar dentro, né, do sistema, vamos colocar assim, digestivo do corpo etérico, vão colocar o ectoplasma, um ano que já vai estar ali, mas vão colocar os fluidos da natureza e os fluidos espirituais dentro da parte digestiva do corpo etérico. Então, eles introduzem os fluidos espirituais
e os fluidos da natureza através dos chakras esplênico e gástrico, e misturam com o ectoplasma humano presente no corpo etérico. Então, ali dentro, vamos chamar dentro dessa área digestiva do corpo etérico, ali que eles fazem toda a elaboração, a mistura dessas substâncias. Então, essa mistura esbranquiçada que vai ficar com a soma, né, dos três do ectoplasma humano, o ectoplasma, aliás, o ectoplasma humano, dos fluidos da natureza e fluidos espirituais, mistura-se tudo dentro dessa parte digestiva do corpo etérico, formando aquela pasta esbranquiçada. Próxima. Então, quando esse ectoplasma elaborado estiver pronto, essa mistura estiver pronto dentro dessa região intermediária ali do corpo etérico, ele vai passar em seguida ao aparelho digestivo do corpo físico do médium, através dos laços fluídicos que ligam o corpo etérico ao plexo solar do corpo físico do médium. Então, percebam ali que nós temos o corpo etérico, onde foi feito na parte digestiva toda essa mistura, né, do ectoplasma humano, fluidos da natureza, fluidos espirituais, formando aquela pasta branca. Quando isso tudo está pronto, ele, por laços fluídicos, vai em direção à área digestiva do corpo físico. Próxima. Depois, então, daí ele sobe, saindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Opa. Então, quando ele se forma, né, então ele sai pela boca, pelo ouvido, né, e começa a formar, aí o corpo etérico do médium começa a atrair, formando em volta do corpo etérico como se fosse um corpo esbranquiçado totalmente. Enquanto ele está se formando, saindo pelas narizes, pelas bocas, e formando em volta, sendo atraído pelo corpo etérico e formando essa massa branca, ele não tem uma forma definida ainda. Por isso, muitas pessoas associam os fantasmas com lençóis brancos. É como se fosse um lençol branco, né? Só que esse lençol branco está, que é o ectoplasma, ele está sendo atraído pelo corpo etérico do médium. Então, ele foi formado no interior do corpo etérico, essa massa, né, ectoplasmática, do ectoplasma elaborado. Ela foi formada no interior do corpo etérico. Aí ele vai para o corpo físico através de laços fluídicos, sobe pela boca, pelas narinas, pelo ouvido, sai e começa a formar essa pasta, essa massa esbranquiçada em volta do corpo etérico. Isso quando vai ocorrer a materialização. Quando não vai ocorrer a materialização, essa pasta sai pelas narinas, pelas bocas, pela boca, né? E fica ali próximo ao médium ali, mas sem ser atraído pelo corpo etérico. Próximo. Então, esse material se aglutina em volta do corpo etérico do médium, formando uma espécie de escafandro emborrachado. Ali ao lado tem uma foto, isso ali é uma foto que foi tirada, né? Quando estava se formando a materialização. Então, inicialmente, fica essa massa branca, né? Então, é essa forma que vai acontecer. Por isso que sai pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, né? Porque esse material foi, né, ficar presente dentro da parte digestiva do médium. Próxima. Bom, como estão em estados dimensionais diferentes, o perispírito do espírito que irá se materializar, ele penetra dentro do corpo etérico, dentro daquela massa que se formou, ele entra como se estivesse entrando dentro, e o corpo etérico do médium se transfigura, como tem um outro perispírito ali, nesse momento, ele começa a adquirir a forma desse espírito que está presente nesse momento.
Então, o corpo etérico do médium começa a ficar cheio dessa pasta em volta, o espírito entra dentro como se estivesse entrando dentro de um escafandro. Isso acontece porque estão em dimensões diferentes, é possível isso, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar quando estão na mesma dimensão. Em dimensão diferente, pode ocupar o mesmo espaço. Próxima. Então, nos casos das materializações completas, assim que se encerram os trabalhos, o ectoplasma elaborado retorna para a sua fonte de origem, ou seja, o médium começa a reabsorver tudo novamente, se transformando novamente nos elementos orgânicos. Observem ali que em volta do corpo etérico existe então essa linha vermelha. Eu vou pedir para o Oswaldo dar um enter, vocês vão ver o que acontece. Ó, começa tudo a voltar para dentro do... Ele volta para dentro do corpo físico, que volta para o corpo etérico. É reabsorvido no corpo etérico. Percebam isso. Por isso que esse material, quando é grande quantidade, então ele não pode ser contaminado por um ambiente, né, por uma situação ali de contaminação do ambiente por bactérias, por larvas, porque quando retornar ele pode ser fatal para o médium, pode ocasionar doenças graves no médium. Por isso que tem que ter todo esse cuidado de proteção. Próximo. Então, na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, o André Luiz fala desse retorno do ectoplasma ao médium, dizendo ele assim, ó, reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico inteiramente purificado. Então, eles estavam fazendo, vendo o material que estava retornando ao médium, mas tudo isso retornando. E eles estavam aplicando, fazendo operações magnéticas, né, para tentar descontaminar de alguma possível situação de contaminação que ocorreu, para que o médium sofresse o menos possível. Por que é necessário retornar isso? Porque é uma grande quantidade de material. Isso iria fazer falta ao organismo, é material orgânico, ia fazer falta ao médium. Então, se terminasse a reunião e isso não retornasse, o médico deveria ser internado para que recuperasse, né? Ele não iria ter forças, porque é muito material que iria ser perdido. Por isso, todo esse cuidado, para que boa parte do material retorne. Quando é pouca quantidade, não faz mal nenhum, é apenas um pouco de material que foi perdido. E nesse caso, eu citei na reunião anterior, quando há perda desse material ectoplasmático, a terminada a reunião, o médium está com muita sede, porque é líquido que foi, material líquido, aquoso, que foi perdido, né? Próxima. Aqui nós temos, então, o diagrama, né? Como eu fiz lá o mecanismo, né? Então, nós temos o corpo físico, que tem que estar, nesse momento, então, em estado cataléptico. Então, essa matéria ectoplasmática, ela vai ser o ectoplasma elaborado pela mistura dos fluidos espirituais da natureza, que vão entrar via chakra esplênico do perispírito, em direção ao corpo etérico, aonde vai se encontrar com o ectoplasma humano, formar esse ectoplasma elaborado, que vai em direção ao corpo físico, sai pela boca e fica em volta do corpo etérico. Então, é dessa forma, esse seria o mecanismo que ocorre, é o desenho, né, como ocorre o processo da materialização completa. Próxima. Aqui nós encerramos, então, a parte da materialização. Fizemos rapidinho, porque, né, temos bastante assunto para falar, mas para dar ideia para vocês como isso funciona. Aqui eu só estou citando que todo esse material que estudamos até agora sobre materialização, ele foi compilado num livro intitulado Materialização Como Ocorre. Esse livro já está esgotado, né? É um livro que tem a nossa autoria. Nesse livro, tudo que nós falamos até agora, claro que nós resumimos, ele está dentro desse material. Só que já está esgotado, não temos mais. Edivaldo, temos uma pergunta aqui. Vamos colocar na tela para você.
Vamos lá, a Mariana. A Mariana. Quando fenômenos físicos de ordem inferior acontecem, no caso de possessão, por exemplo, os obsessores que manipulam esses fenômenos, os bons espíritos estão sempre presentes, mesmo nesses momentos? Bom, vamos lá. Só vamos diferenciar. Possessão não é um efeito físico. O que pode, né, quando ocorre, a gente vai falar no final das casas assombradas, na verdade, é onde entra esse assunto. Mas vamos dar uma pincelada rapidinho. Sempre que ocorrer um fenômeno de efeito físico, quem coordena os trabalhos são espíritos elevados. Porque os espíritos inferiores não conseguem elaborar esse material, né? Não conseguem preparar o ectoplasma elaborado. Por quê? Nós falamos isso na reunião anterior. Os fluidos espirituais só existem em regiões elevadas. É a chave, vamos dizer assim, de segurança para que os espíritos inferiores não fiquem criando efeitos físicos todo o tempo entre nós aqui, senão nós iríamos praticamente viver sob o efeito da ação desses espíritos. Então, mas muitas vezes, para chamar a nossa atenção, é necessário que ocorra um efeito físico. Então, os espíritos elevados preparam o material, coordenam toda a atividade, e quem vai executar essa atividade são espíritos inferiores. São espíritos que estão em situação ainda de mais densidade espiritual, o que até facilita esse processo. Vai se usar uma quantidade menor de ectoplasma, porque eles já estão com o perispírito mais denso. E quem executa são os espíritos inferiores, sob a coordenação dos espíritos elevados. Mas nós vamos falar mais disso no final, quando falarmos de casas assombradas. Podemos seguir? Não temos perguntas no momento. Acho que podemos seguir, né, Edvaldo? Vamos em frente. Próxima. Bom, vamos falar, então, agora de mesas girantes. É importante que nós falemos de mesas girantes. Eu escolhi um dos fenômenos, né, de efeitos físicos, que é a tipologia, para nós entendermos como é que porque a doutrina espírita começou, na verdade, por causa das mesas girantes. Foi o que levou Kardec, né, a estudar esses fenômenos e ele viu que por trás disso havia uma coisa muito intensa. Existia uma ação inteligente atrás das mesas girantes. Mas como que isso aconteceu? O que convenceu Kardec de tudo isso? Então, por isso que é a importância de nós falarmos das mesas girantes, né? Vamos lá. Na Revista Espírita de fevereiro de 1858, onde tem o tema Isolamento dos Corpos Pesados, Allan Kardec vai tratar sobre essa ação das mesas girantes. Por isso eu recomendo, quem puder, né, tiver essa revista, tem na internet, em PDF, fica tranquilo para baixar e estudar. Kardec aqui ele relata coisas muito interessantes sobre isso. Mas vamos lá. Bom, como é que começou? Então, estavam acontecendo grandes fatos estranhos naquela época, em torno de 1850. Isso estava acontecendo em várias partes do mundo. Mas na França, onde se concentravam os grandes estudiosos da época, também lá acontecia, e onde se reuniam uma multidão de pessoas para ver as mesas se movimentarem, giravam, levantavam sem ninguém estar próximo a elas, faziam batidas para responder perguntas, né? E isso acabava enchendo os salões de curiosos. Mas era uma medida necessária que os espíritos estavam tendo para chamar a atenção da humanidade para os efeitos espirituais, para que daí os pesquisadores, os cientistas da época, os estudiosos, se aproximassem e realmente buscassem entender o que aconteceu e que os espíritos iriam se comunicar, né, através dessas situações, e aonde iria surgir toda a ideia da doutrina espírita. E aconteceu, então, que
os estudiosos lá foram, né? Era necessário. Então, nesse caso, o que acontecia? Era necessário simplesmente reunir algumas pessoas ao redor de uma mesa, colocava-se as mãos sobre a mesa, em cima da mesa, e ela começava, depois de um certo tempo, ela começava a girar, começava a se movimentar. E aí, através de batidas, a mesa batia os pés no chão, né? Ela levantava e batia. Então, e eles conseguiram fazer um alfabeto onde se a mesa quisesse digitar a letra E, por exemplo, então ela batia 1, 2, 3, 4, 5. A letra E é a quinta, então parou em 5. Aí, opa, a letra E, colocava no papelzinho. Agora, eles queriam digitar o D. Então, 1, 2, 3, 4. Letra D. Aí, colocava o D. Fez ED, né? Vamos supor que fosse falar o meu nome lá, Edevaldo. Imagine para chegar até no V. Quantas batidas na mesa tinha que estar contando? Não podia errar. Se errasse, a palavra saía um pouco diferente, né? Mas era assim que as pessoas estavam se comunicando com os espíritos, né? Próxima. Então, tinha muitas pessoas frívolas que iriam para fazer brincadeira ou para buscar coisas de interesses fúteis, né? Então, eram pessoas passando o seu tempo interrogando os espíritos sobre os seus problemas amorosos, sobre objetos perdidos. E aí começou, então, a atrair os sábios, os pensadores também, e que começaram, então, a estudar esses fenômenos. A sociedade clamava que eles dessem uma resposta do que era aquilo. Então, esses estudiosos resolveram frequentar a reunião e começar a estudar. E começaram a perceber que as mesas, né, as mesas se movimentavam e não existia truque nenhum, não existia corda, não existia nada fazendo essa movimentação. Não tinha imã, não tinha nada, tudo foi testado. E eles começaram a ver muita seriedade, alguma coisa importante por trás disso, porque havia resposta para aquelas perguntas. Próxima. E é nesse momento que aparece um grande estudioso da época, chamado, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se interessou imensamente por esses fenômenos. Tanto que depois ele até adotou um pseudônimo, o pseudônimo de Allan Kardec, para não misturar as obras da doutrina espírita com o Hipólito, que era um grande estudioso, muito respeitado na época. Então, para que não houvesse confusão entre um nome e outro, ele adotou um pseudônimo para toda aquela o que veio dos espíritos, os ensinamentos que vieram dos espíritos, né? E ele já há algum tempo ele se interessava pelo magnetismo, pelo hipnotismo, pelo sonambulismo, que algumas ciências que na época estavam já sendo estudadas, e começou a assistir essas sessões das mesas girantes, a fim de ver de perto o que tinha, né? E ele começou a ver que tinha fundamentos enormes. Então, ele em casa fazia uma lista de perguntas para fazer, só que quando ele chegava lá, ele não precisava nem fazer a pergunta. Os espíritos já começavam a responder as perguntas que ele nem tinha lido, porque ele tinha elaborado em casa. E isso chamou muita atenção dele. E foi assim, então, que surgiu a doutrina espírita. Próxima. Então, com esse pesquisador, né, indo lá, ele ficou muito impressionado, né, que a mesa se levantava, andava num pé só, ela girava, ela fazia muito giro, muitos movimentos. E isso realmente surpreendia muito a ele. Próxima. E próximo, acho que ficou repetido. Aí. Então, o Hipólito rendeu-se às evidências dos fatos e entregou-se seriamente ao estudo. E assim, então, começou a doutrina espírita, né? O plano espiritual lançava ali a base para a codificação espírita do futuro, que é tudo que estudamos hoje dentro, né, do meio do espiritismo. Temos as obras básicas. Mas como é que as mesas giravam? Como é que elas se movimentavam? Isso que agora vamos buscar. Vamos lá. Então, os fluidos, esses fluidos ectoplasmáticos, o que eles fazem? Eles interpenetram, né,
os interstícios, ou seja, o interior dos átomos dessa estrutura. Dá um enter para nós aí, Oswaldo. Olha o que acontece. Esses fluidos ectoplasmáticos, eles penetram todos os espaços vazios que existem, né, na parte física, fazendo com que, à medida que esse fluido ectoplasmático ele ficasse preenchendo todos os espaços vazios, ele tira o peso da mesa. Ele tira, né, liberta a mesa dessa força gravitacional. Então, a mesa perde peso, ela fica levezinha, levezinha. Com isso, os espíritos conseguem, daí, movimentar a mesa, erguer, andar para um lado para o outro. Por quê? A mesa, à medida que as pessoas colocam a mão sobre a mesa, eles estão doando muito ectoplasma. Só que esse ectoplasma, inicialmente, não serve para nada. O ectoplasma humano ele precisa ser misturado com fluidos da natureza e fluidos espirituais. Uma vez misturados esses fluidos, a mesa começa, então, a perder peso. E ela fica leve, leve, leve. Próxima. Então, a mesa fica, né, tão leve, né, que ela começa a girar e a levantar-se, ela fica liberta, né, de todo o peso. Então, aí tem uma imagem ali mostrando que as mesas, o que acontecia com as mesas na época, né? Elas levantavam ali. Só que para isso acontecer, é muito importante a qualidade dos fluidos. Próxima. Então, para que isso aconteça, então, para que tenha sucesso o fenômeno da tipologia, nós precisamos de quantidade e de qualidade. Então, você imagina, aquela quantidade de pessoas que iam na reunião, muitas delas estavam fornecendo ectoplasma. Só que a qualidade não era das melhores, porque as pessoas iam lá com intenções, a maioria, então, para coisas fúteis. Mas como era necessário chamar a atenção, vocês imaginem, então, o trabalho da espiritualidade, nós vimos lá no início sobre a equipe espiritual, o quanto essa equipe espiritual, nesse início, trabalhou para poder produzir os fenômenos. Porque quanto melhor a qualidade é do ectoplasma humano, e mais quantidade tem, mais facilidade vai ter a movimentação das mesas. Próxima. Vocês imaginam uma reunião onde nós temos ali um incrédulo, um descrente, uma pessoa confiante, um medroso. Tudo isso vai alterar a qualidade do ectoplasma. Todo o ectoplasma humano vai ser juntado. Imagine, juntando o ectoplasma de todos, alguns vão ser ectoplasma totalmente que não vai dar para aproveitar. E aí os espíritos têm que selecionar, eliminar aqueles que não servem, para poder fazer essa atividade. Então, numa reunião mediúnica, onde o ambiente é como esse que o André Luiz participou no início, que ele relata, né, no livro Missionário da Luz e nos Domínios da Mediunidade. Os médiuns, quando vão participar de uma atividade de efeito físico, eles têm que estar realmente com boas intenções, sem interesses, para dar essa qualidade. Quanto mais qualidade, melhor é o fenômeno. Próximo. Eu falei também há pouco que havia uma movimentação da mesa. E aí nós encontramos algumas elucidações do porquê de cada movimentação. Vamos tentar explicar para vocês. Olha aí. Ó. A primeira movimentação, quando é uma movimentação muito rápida, isso quer dizer que está havendo ali uma dispersão ou concentração de fluidos. Se existem fluidos que não estão bons, a mesa gira muito rápido, aqui está uma cadeira, por exemplo, mas é o que eu consegui, né, para movimentar, mas há uma movimentação muito rápida, aí é porque está havendo uma dispersão de fluidos ou concentração para que haja uma melhora do ambiente. Então, sempre que uma hora que vocês participarem de uma atividade e ocorrer isso,
esse movimento rápido é para tentar desfazer um ambiente energético que não esteja favorável para torná-lo favorável. Quando ele é muito lenta, no início, está movimentando tranquilamente, é porque já a condição energética já está favorável à atividade. Próxima. Quando é muito vigorosa essa movimentação, isso quer dizer que um dos participantes, muitas vezes, ele não, é muito firme essa movimentação. Isso quer dizer que um dos participantes, às vezes, não está, um ou mais, não estão adequados àquela situação. Então, ele tem que reenergizar aquele participante. Ele tem que ajudar, nessa movimentação, ajuda a equipe espiritual, a mesa trabalhando, né? Na verdade, a mesa está demonstrando o que os espíritos estão trabalhando ali, tentando solucionar o problema energético do ambiente. Com pouca intensidade, né? Neste momento em que quase nada se percebe no movimento da mesa, ela quase parada aos nossos olhos, né? É porque ela está trocando, ela está fazendo aquela simbiose, está trocando energia naquele momento para que ela fique carregada, então, de ectoplasma nos interstícios dela, para que daí os espíritos vão trabalhar. É como se estivesse fazendo uma transfusão sanguínea, só que naquele momento é uma absorção de ectoplasma elaborado que está entrando em todos os espaços vazios da mesa. Esse momento, quando a gente participou na Faculdade Espírita aqui de Curitiba, dessa atividade das mesas girantes, então é naquele momento em que a mesa fica parada, mas você escuta estralos, a mesa se move assim, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, é como se estivesse absorvendo, ela estivesse inflando com ectoplasmas. Próxima. Existe momento em que a mesa gira num pé só, né? Então, a explicação é que, nesse momento, ela está fazendo uma renovação energética. Então, para aquela atividade, então, ela girando num pé só, ela está fazendo agora uma harmonização, renovando a energia de harmonizando todo mundo, todos os presentes no mesmo padrão vibratório. Quando ela está dando batidas, como está o exemplo de toque-toque para lá e para cá, é porque ela está tentando se comunicar naquele alfabeto de uma batida é A, duas é B, três é C. Isso, né, forma uma forma de comunicação através das batidas. Próxima. E tem ainda a questão dos sentidos, o sentido dos giros. Próxima. Quando é um sentido horário, né? Quer dizer que está concentrando a energia que estava dispersa no ambiente, pelos participantes. E quando é anti-horário, ela está dispersando as negatividades, então ela está girando rapidamente no sentido anti-horário, ela está dispersando as energias. No sentido horário, ela está concentrando as energias que estavam dispersas. Próxima. Bom, hoje em dia, se comunicar através de batidas, né? É muito demorado. Para escrever uma palavra, como eu falei, escrever o meu nome, imagine quantos minutos, quanto tempo levaria nessa forma de comunicação. Então, nós vimos que atualmente não faria sentido, existem outras formas, isso foi lá no início. Tem a psicofonia, tem a psicografia, que são muito mais fáceis hoje as comunicações. Então, hoje não faria sentido se comunicar dessa forma, pela tipologia, né? Acontece, existe ainda, mas isso somente em casos de pesquisas, em casos de estudos acadêmicos, como foi o caso nosso lá da Faculdade Espírita. Próxima. Aqui até nós demonstramos para vocês algumas fotos das mesas girantes lá na Faculdade Espírita, algumas imagens, né, que nós estamos demonstrando. Numa ali está a setinha mostrando a minha participação, e na outra a participação da minha esposa, ali, a Josiele. Então, a gente vê que, num momento, a mesa ali estava apenas girando, com os 4 pés no chão, apenas movimentando levemente, e na outra foto, onde a Josiele aparece, está a mesa
percebam que as mãos dos médios estão em cima da mesa. Então, como é que a mesa iria ficar naquela posição se não houvesse uma ação, outra ação espiritual, no caso, para que isso ocorresse, né? Então, aqui só, de uma forma ilustrativa, a nossa participação nessa atividade de efeitos físicos. Bom, aqui nós encerramos a parte das mesas girantes. Existe alguma questão, Oswaldo? Não apareceu nenhuma questão, só a Sandra dizendo que foi muito interessante essa parte da materialização, né? Com certeza, Sandra, é muito interessante. Aproveitando, a gente está fazendo de uma forma rápida até. Essa aula de materialização, né, a gente tem ela com muito mais detalhe, muito mais enriquecida, para a gente falar inteiramente dela, só da materialização, né? Na verdade, eram 3 aulas para falar da materialização, e eu estou resumindo numa só, mas tem muita coisa interessante, muito, muito, muito mesmo. A Mariana dizendo que está aprendendo bastante hoje, né, que o assunto é muito interessante, e parabenizando você pela... Agradecemos, né, a participação e, né, sempre dizendo, nós temos muito a estudar ainda, né? Tem tanta coisa importante e interessante para nós vermos com a doutrina espírita. Então, vamos para falar dos lugares assombrados, né? Só lembrando, próxima, que quem quiser mais informações sobre mesas girantes, também tem uma obra, né? Essa obra aqui é de Zeus Van Tuyl, As Mesas Girantes e o Espiritismo. É uma obra que pode ser adquirida através da internet, né? Para se aprofundar nesse assunto das mesas girantes. Bom, vamos lá, vamos chegar agora a falar dos lugares assombrados. O que são esses lugares? Lembrando que Kardec tratou desse assunto no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 9. Kardec tratou sobre lugares assombrados. Então, quando Kardec trata desse assunto no Livro dos Médiuns, ele procura, junto com os orientadores espirituais, mostrar para nós que essa situação de espíritos em determinados lugares, apegados a determinados lugares, é um fenômeno muito natural, porque essa ideia de os espíritos existirem, né, de nós temos imortalidade, morreu, não acaba, continua existindo. E muitos, quando desencarnam, estão apegados ao mundo material. Desencarnam e querem continuar vivendo aqui, sendo que já não tem mais o corpo físico. E eles ficam tentando achar vários meios de tentar se comunicar conosco. Então, essa ideia da comunicação com os espíritos não nasceu com o espiritismo. Ela sempre existiu, de todas as épocas da humanidade. Então, Kardec tenta mostrar isso para nós no Livro dos Médiuns ali. Próxima. Então, a persistência que alguns espíritos têm de darem para nós mostras até ostensivas, às vezes, né, de sua presença em certos locais, constitui aí onde que entra, né, a origem da crença da existência de lugares mal assombrados, que, na verdade, são espíritos que estão lá apegados e tentando continuar vivendo naquele local. Próxima. E aí os orientadores espirituais observaram que apenas entidades menos esclarecidas se apegam a ambientes ou objetos materiais. Então, entidades menos esclarecidas. Por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita e aprendemos sobre toda essa questão da vida material, da vida espiritual, da imortalidade, da reencarnação. Podemos ir, podemos voltar, da mediunidade, que é a comunicação com os espíritos. Nós temos que começar a pensar nesse desapego da matéria, né? Para que nós consiga, ao desencarnar, deixar as coisas que nós não trouxemos. Nós não trouxemos isso e vamos desencarnar e não vamos levar, porque isso pertence ao mundo material. Mas entidades menos esclarecidas ficam apegadas a esses ambientes e objetos e ficam convivendo ali. Próxima. E o que são esses lugares assombrados? Então, é mais comum esses lugares acontecer isso, né, em lugares ermos, principalmente onde ocorreram certas tragédias, certos homicídios, em que a vida foi cortada de forma súbita ali naquele momento.
foram, nesse momento, rompidos. Dá um enter para nós aí, Oswaldo. Isso, olha ali o desenho ali. Então, nesse momento, quando a pessoa perde a vida de uma forma abrupta, violenta, inicialmente vai se romper violentamente os cordões vitais que ligam, né? Que ligavam o corpo etérico ao corpo físico da vítima. Então, sempre que ocorre em algum lugar, principalmente quando esse homicídio é um lugar mais ermo, né? Mais distante dos grandes centros. Por que eu estou falando isso? Porque nos grandes centros, devido à grande movimentação de pessoas, esses fluidos que vão se espalhar nesse ambiente, num lugar mais densamente povoado, eles se espalham rápido. Mas nesses lugares mais ermos, esses fluidos vão ficar concentrados ali por mais tempo. E isso atrai, além de manter o espírito que perdeu a vida, geralmente naquele local, atrai muitos outros espíritos em busca de fluidos vitais e de fluidos ectoplasmáticos. Próxima. Então, quando rompe os laços, então, ali que prendia o corpo etérico ao corpo físico, então, dos laços fluídicos recém-rompidos, começa a ser expelida uma grande quantidade de fluido vital e de ectoplasma das vítimas. Por quê? Porque quando a pessoa está enferma e vai desencarnar por idade avançada ou por alguma enfermidade que estava consumindo, a quantidade de ectoplasma e fluido vital é muito menor. Mas quando a pessoa está com toda a sua vitalidade, produzindo grande quantidade de ectoplasma, produzindo grande quantidade de fluido vital, e desencarna de forma abrupta, devido a uma situação, né, violenta, ela tem uma grande quantidade de fluidos vitais e ectoplasmas que vão se espalhar no ambiente ali. Então, é expelida uma grande quantidade de fluido vital, ficando impregnado em todo o ambiente, no solo, ali na região, principalmente também na vegetação ao redor, fica tudo impregnado desse tipo de fluido, que leva um certo tempo para se desintegrar. E enquanto isso não acontece, é onde ocorrem daí uma grande quantidade de espíritos que vão a esse local para tentar absorver esses fluidos vitais e esse ectoplasma das vítimas. Só que esse ectoplasma não vai servir para efeito físico. Porém, se necessário for para chamar a atenção das pessoas, equipes espirituais mais elevadas estarão presentes nesses locais, também aproveitando esse ectoplasma, misturando com fluidos da natureza, misturando com fluidos espirituais mais elevados, formando o ectoplasma elaborado e fornecendo para essas entidades que estão ali, para que elas provoquem situações de assombros, né, aos encarnados que, porventura, ali passem. E por isso que daí acontecem esses fenômenos. Mas o fenômeno de efeito físico sempre vai ser coordenado pelas equipes espirituais. Próxima. Então, muitas vezes as vítimas começam a se debater, né, espasmos ali, como está ali, né, lutando para não morrer. Enquanto mais lutam, mais espalham esse ectoplasma e esses fluidos vitais no ambiente. Isso ocorre muito em cemitérios também. Então, espíritos ainda mais apegados à matéria são muito atraídos para esses locais. E se naquele local onde esse espírito estava vivendo acontece justamente uma situação dessa, para ele fica ainda tentando absorver mais ainda. E, como eu falei, é nesse momento que a espiritualidade, para tentar chamar a atenção de nós encarnados, vai atuar também, preparando material para que haja o efeito físico ali de assombro, né, aos encarnados, para chamar a atenção dos encarnados. Então, é dessa forma que torna os lugares onde ocorrem crimes e tragédias horripilantes
no ambiente bastante ectoplasmizado. O Jean, meu filho, né, até me passou um material que nos Estados Unidos, agora, quando a pessoa compra uma casa, o comprador tem que ter a garantia do vendedor que a casa não é mal assombrada, porque se ele comprar e acontecer algum fenômeno de efeito físico ali, o comprador está garantido por lei de desmanchar o negócio, visto que existe uma grande quantidade de casas assombradas na América do Norte, né? Isso é um material que o Jean me passou, está na internet disponível aí. E temos também, além das casas, dessa questão dos crimes violentos, né, formando locais assombrados, temos o fenômeno chamado de poltergeist. O que é esse fenômeno? O termo poltergeist vem do alemão, que polter significa ruído, e geist significa espírito. Então, espírito provocando ruído. Esse é um tipo de evento sobrenatural que se manifesta com o deslocamento de objetos e ruídos dentro da casa. O evento se caracteriza por estar relacionado sempre à presença de certos indivíduos naquele ambiente, que é o médio do efeito físico. E, geralmente, esse poltergeist ele é de curta duração, é para chamar atenção para algum evento. Próximo. Então, essa questão do poltergeist ele difere da materialização propriamente dita, porque o espírito não aparece, mas ele adquire condições através da densificação. Então, é aquele fenômeno em que a espiritualidade superior vai elaborar, né, o ectoplasma para o efeito físico, mas numa quantidade em que ele apenas vai densificar, por exemplo, as mãos, densificar, não materializar parcialmente, porque não é uma grande quantidade, com a presença daquele encarnado, né, os espíritos pegam o ectoplasma humano, elaboram o ectoplasma e ele vai densificar as mãos, por exemplo, para poder movimentar objetos, causar ruídos, fazer barulho na casa. Então, as manifestações através do poltergeist, às vezes, são de forma mais agressiva, para chamar atenção, é para assustar mesmo, né? Fazendo objetos voarem pelos ares, podendo atingir pessoas, e são sempre provocadas por espíritos perturbados ou perturbadores, né? Próxima. Bom, a pergunta que nos foi feita lá no início, né, pela Mariana, era a questão dos espíritos inferiores estarem provocando isso, né? Aqui o Oswaldo colocou. Quando o fenômeno físico de ordem inferior acontece, no caso de possessão, por exemplo, não é no caso de possessão é influência espiritual sobre uma pessoa. Mas quando o fenômeno físico de ordem inferior acontece, vamos usar essa parte aqui. Os bons espíritos estão presentes, mesmo nesses momentos? Sim. Vamos ver agora com essa questão dos limites. Então, vamos lá. Próxima. Então, pelo fato, nós encontramos esse texto no material do COEM, todo mundo conhece, né, que é um material, apostilas do Centro de Orientação e Educação Mediúnica, do Centro Espírito Luz Eterna. Então, na apostila 1 desse material, na página 9, ele fala dessa questão, né, pelos fatos dos espíritos mais atrasados vibrarem em faixas próximas da Terra, ou seja, terem seus organismos espirituais mais densos, né? Possuem seus organismos espirituais resíduos mais grosseiros, materiais que facilitam a obtenção de fenômenos físicos. Então, quanto mais puro for o espírito, mais material eu vou precisar para densificar ou, né, para materializar. Quanto mais puro é o espírito, mais material eu preciso. Quanto mais inferior é o espírito sem ectoplasma, né, para efeito físico, mesmo sendo mais dentro, ele não vai conseguir provocar o efeito. Mas vai precisar uma quantidade menor de ectoplasma para fazer esse material. Então, por isso que esses espíritos são muito usados para isso. E mesmo que essas situações, um espírito mais elevado ele tem muitos compromissos, muitas outras atividades. E ficar ali só provocando movimentação de objetos é uma coisa tão simples que ele pode direcionar para que um espírito que esteja ali tentando conviver naquele ambiente possa fazer esse trabalho, né?
Por isso, eles se prestam mais a esses tipos de efeitos, porém, sendo dirigidos por espíritos superiores. Porque se eles fossem permitido fazer sem a participação dos superiores, imagine o que eles não fariam o tempo todo conosco. Então, tem que ter limites, né? Próximo. Então, mesmo havendo todas as circunstâncias favoráveis, os espíritos atrasados são impedidos por uma vontade superior que não lhe permite agir à vontade. Pode ser-lhe permitido fazê-lo dentro de certos limites, apenas no caso em que as manifestações sejam julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como prova para a pessoa avisada. Isso está também no material do Quen, né, na página 10. Então, existe uma possibilidade, então, de esses espíritos fazerem essas movimentações, mas sempre quando é julgado que isso seja útil, necessário para o despertamento de determinadas pessoas, né, de chamar a atenção de determinada situação. Próximo. Então, há limites bem nítidos no mundo espiritual, impedindo que os espíritos componham o que bem quiserem. Tais limites são de ordem moral. Então, lembrando, sempre que ocorre um poltergeist, uma casa assombrada, né, ali vai ter material apropriado para aquilo. E os espíritos superiores vêm para que aquele fenômeno aconteça para chamar a atenção dos encarnados. Os inferiores não conseguem fazer isso sozinhos, por questões morais, como está aqui, e por questões que nem todo o material que forma o ectoplasma elaborado existe nas regiões inferiores. Os fluidos espirituais existem só em regiões superiores. Então, quando eles formam só, por exemplo, fluidos da natureza com fluidos ectoplasma humano, só juntando os dois não forma o ectoplasma elaborado para efeito físico. Precisa desse fluido espiritual para que feche a combinação ali, ok? E uma informação muito interessante que está no livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente viu, pelo nosso estudo, que há uma dificuldade enorme da espiritualidade hoje para a realização de trabalhos de efeitos físicos devido a nós, encarnados, que nós não temos colaborado como deveríamos para isso. E aí, no capítulo 28, Efeitos Físicos, o André Luiz faz um relato para nós sobre a questão do uso do ectoplasma no futuro. Então, diz lá para nós assim, relata o instrutor espiritual Aulus. Então, o Aulus vai explicar para André Luiz o seguinte, essa força materializante, o ectoplasma elaborado, né, será no futuro mais abundante e mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Então, o que ele quer dizer? Que hoje os efeitos físicos são mais raros, mais difíceis, devido à nossa condição. Mas quando, no futuro, houver uma melhora das condições morais humanas, os espíritos vão poder provocar mais fenômenos de efeitos físicos. Diz ele ainda, até lá, utilizar-nos-emos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde. Ou seja, no futuro, haverá muitas condições de fenômenos de efeitos físicos que vão possibilitar e facilitar a nossa comunicação com o plano espiritual. Isso quer dizer, entre linhas, que haverá grande possibilidade de nós impregnarmos equipamentos como computadores, como celulares, e que esses possam, com a utilização do ectoplasma elaborado, permitir comunicações diretas com o plano espiritual. No futuro, isso vai ser mais utilizado. Ele chama a nossa atenção para isso. Mas ele diz aqui, suportando hoje em dia, suportando o assédio de 1000 surpresas desagradáveis, submetemos certas interferências mediúnicas indesejáveis,
tanto quanto a influência menos edificante de companheiros encarnados, francamente inaptos para os serviços dessa espécie. Então, hoje ainda, eles têm uma dificuldade enorme devido à interferência mediúnica indesejada. Ou seja, nós, os médios, os encarnados, dificultamos enormemente a ação de efeitos físicos. Mas no futuro vai ser utilizado de uma forma com mais facilidade, né?